Olá, maravilhosos! Hoje é o sexto dia do nosso desafio Meu Primeiro Amigurumi em 30 dias. E hoje nós vamos falar sobre os aumentos. São os pontos que fazem o nosso amigurumi crescer e ganhar forma. No amigurumi, aumentar significa colocar dois pontos baixos no mesmo ponto de base. É simples, mas precisa de bastante atenção. Nas aulas anteriores, a gente já aprendeu como fazer o anel mágico e como fazer os pontos baixos. Então, os aumentos nada mais é do que colocar dois pontos baixos dentro de um ponto de base. Então, cada pontinho desse daqui a gente chama de ponto base. Então, vamos para a prática. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, normalmente. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, no aumento, a gente vai fazer um ponto baixo. E no mesmo pontinho, eu vou aproximar bem para vocês conseguirem visualizar. E no mesmo ponto, a gente vai fazer outro ponto baixo. Vamos novamente. A gente vai pegar este pontinho aqui e vai colocar dois pontos aqui dentro. E no mesmo ponto, a gente vai fazer outro ponto baixo. Mais uma vez. Um ponto baixo. E no mesmo ponto, outro ponto baixo. Então, os aumentos sempre vão ter dois pontos em cada ponto de base. Quando a gente repete os aumentos de forma organizada, a peça ela cresce de maneira uniforme. Por isso que é tão importante a gente contar os pontos. Porque se a gente coloca aumento demais, a peça ela começa a pegar, dar aquelas ondinhas, né? E se a gente colocar aumentos de menos, ela começa a repuxar. Então, é por isso que normalmente algumas peças, principalmente as peças que são planas, né? Como em tapete, suplá, se a gente coloca muito aumento, ela começa a dar aquelas ondinhas, né? Eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês visualizarem. Então, a peça ela não fica retinha. E quando a gente coloca aumentos de menos ou coloca os aumentos em lugares errados, a peça ela começa a emborcar. O que é um emborcar? Ela começa a repuxar para dentro. Mas isso pode ser um conteúdo para os próximos vídeos. A ideia desse vídeo de hoje não é essa. A ideia é vocês entenderem o conceito, né? E como fazer os aumentos. Então, treinem bastante os aumentos de vocês, que a gente vai usar muito os aumentos nos nossos amigurumis e entender como que o aumento funciona e ele muda, né? E como que ele muda a forma da peça. Então, treina com calma, contando os pontos, observando o crescimento da peça. Façam esse círculo aqui para vocês poderem ir treinando, né? Vão colocando os aumentos, vão distribuindo para vocês perceberem como que a peça ela vai crescendo. E no próximo vídeo a gente vai aprender a fazer as diminuições, né? Que são o contrário dos aumentos e vão ajudar a gente a fechar e modelar o nosso amigurumi. Se você conseguiu entender o que são os aumentos, deixe aqui nos comentários. E se achou confuso, deixe aqui nos comentários também. No começo é super normal isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!